Nós vamos ler hoje, acho que já falei um pouco, ou outro irmão já comentou a respeito dessa casa, mas vamos fazer mais alguns comentários a respeito dessa casa. E essa casa é uma casa que... Essa habitação nessa casa no Antigo Testamento não foi revelada. E ela foi revelada agora para nós, nessa dispensação a qual nós estamos. E essa casa faz parte do plano celestial divino. E essa casa tem uma característica. E essa casa tem um nome. E essa casa não vai entrar incrédulos. Está vedada a entrada de incrédulos nessa casa. Essa casa é um local onde a atmosfera dela é luz e amor. Essa casa, ela não foi criada, pelo menos nós temos lá no Jardim do Éden, foi criado, colocado no Jardim do Éden, mas essa casa tem uma atmosfera toda especial. Lídia, que casa é essa? Hã? Fala depois, pode falar. Casa do Pão? Luan, que casa é essa? Uma celestial. Celestial. Mas nós temos um nome para essa casa, onde o Senhor Jesus disse que ele usa essa expressão, ou melhor, ele fala dessa casa numa situação onde os discípulos estavam com os corações preocupados. Então ele quer direcionar, quer mostrar, quer guiar os olhos, quer trazer um consolo para os seus discípulos falando a respeito dessa casa. Caleb, que casa é essa? Casa do meu pai. Casa do meu pai. Lídia. Tiago. Casa do pai. Casa do meu pai. Davi. Reino de Deus? Reino de Deus, Davi. Quem mais? Quer... É uma casa toda especial. Lara, tu arrisca? Que casa é essa? Nós já ouvimos, o Caleb já nos falou, a Lídia já falou também. A casa de meu pai. Nós vamos ler lá onde o Senhor Jesus fala, a casa do meu pai. E onde é que está, Luan? João 14. João 14. Nós vamos ler. Essa casa do meu pai, ela foi revelada no Antigo Testamento. O que vocês acham? Irmão César, o que tu acha? Não. Lídia? Ele achou um. O que ele disse? Que disse isso? Não. Ah, tu acha que não? Não foi, né? Essa casa do meu pai, ela, embora Deus, nós encontramos no Antigo Testamento, manifestando o desejo de habitar no meio do seu povo. Então ele estabelece o tabernáculo, nós temos o templo também, que nós vemos lá a construção, o desejo de Davi, depois a construção feita por Salomão, depois a destruição desse templo, depois quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles reconstruíram esse templo, e no futuro o templo vai ser reconstruído, mas não tem nenhuma relação com a casa do meu pai. César? E uma outra coisa também interessante em relação a isso, que assim como a gente encontra no Antigo Testamento a casa de Deus, como também encontramos no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo, né, o segundo? 1 Timóteo. 1 Timóteo, que fala ali também a casa de Deus. Existe uma diferença entre a casa do Pai, porque sempre quando nós vemos a menção da palavra Deus, nos remete à responsabilidade. Então, quando nos fala ali na casa de Deus, nós vemos ali a responsabilidade daqueles que pertencem a esta casa. E quando nós ouvimos ali, então, na casa do Pai, é manifestação de graça. Que maravilha, né? E junto com isso, para nós anotarmos nossos caderninhos, né, Davi? Na responsabilidade que nosso irmão César comentou,
A casa de Deus está relacionado no âmbito da, Luan. Reto. Reto? Não. É a expressão também, não tem como deduzir, né? Tiago. Não, é terreno. Quando fala da casa de Deus, ele está falando num aspecto aqui concernente à terra. A casa de Deus, comandar a casa, embora seja um plano celestial, né? Não é algo físico. Mas quando se trata de casa de Deus, também nós estamos falando aqui, num testemunho dessa responsabilidade de algo que tem que ser tornado visível. Algo que tem que se tornar visível, essa casa, pelas nossas atitudes. Aí entra o que o irmão César disse, que é a nossa responsabilidade. Como é que nós vamos tornar visível essa casa de Deus, onde ele estabelece a ordem na casa? Nós andando conforme ao dono da casa. Então, nos torna visível isso. E nós queremos tornar visível esse testemunho local, andando em conformidade à palavra. E essa casa do Pai, nós vamos falar então no plano celestial. É um plano celestial. Vamos ler lá em João? João capítulo 14, desculpe, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos, ó Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mas crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vamos parar por enquanto por aí, que talvez a gente nem consiga chegar até lá, mas vamos pensar um pouco nessa casa do Pai. Mas antes de nós entrarmos de fato no texto, existem algumas regras para nós. Talvez a palavra regra não seja tão adequada, mas quando nós estudamos a Bíblia, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus, e nós somos chamados a... Quando olhamos a palavra do Senhor, não é, crianças, que quando nós encontramos uma palavra, se nós encontrarmos uma palavra, ela vai ter o mesmo significado em toda a Escritura. Nós temos que ter muito cuidado quando nós lemos a palavra do Senhor. Por exemplo, nós vamos encontrar a palavra mundo. E pergunto, será que a palavra mundo ela tem o mesmo significado em todos os textos? Jovens, precisam de ajuda também. Vamos para as crianças, para os jovens, para todos que estão aqui presentes para nós aprendermos. Lídia? Não, porque cada uma tem uma diferença. Cada uma tem... Não, Caleb? Cada uma tem uma diferença? E como é que eu vou saber, então, que naquele texto específico, aquele significado de palavra mundo não é o que encontramos em todos os lugares? Como é que eu posso saber disso? Lídia? Pelo contexto. Pelo contexto? Esther? Interpretação de texto. Pela interpretação de texto, Davi? Compreendendo o contexto. Compreendendo o contexto, Thiago? Compreender o texto na Bíblia. Compreender o texto na Bíblia, muito bem.
Então, quando a gente lê o contexto, nós temos outra coisa que ajuda. O que nos ajuda? Compreender o contexto daquela, onde está se enquadrando aquela palavra. E qual outra coisa que ele pode ajudar? Claro, nós temos o Espírito Santo, que nos guia, que nos mostra. Tem várias outras coisas, né? Qual outras coisas nós podíamos? Vamos dar uma dica aí. Irmãos, nós estamos aprendendo. Como é que é o nome dessa reunião, Thiago? Essa reunião agora, qual é o nome? Escolinha bíblica. Escolinha bíblica, isso é dominical. Então, o que tu faz numa escola, Thiago? Estudo. Estuda, aprende. Então, nós estamos aqui todos para aprender. Então, nós vamos... César, outra dica. Comparar escritura com escritura. Comparar escritura com escritura. O que mais? Tem mais alguma que a gente pode utilizar quando nós estamos lá estudando a Bíblia? Certo? Afiar também a palavra com outros irmãos. Afiar a palavra com outros irmãos. Qual outra dica? Jéssica, me ajuda? Você quer falar? Outros livros, comentários bíblicos sobre aquele texto também. Um auxílio, né? Nós temos várias literaturas de irmãos confiáveis, né? Que a gente pode utilizar. Tem mais alguma? Júlia, quer me ajudar? Tem alguma dica para dar? Ione? Orando? Também, né? Meditar no texto, né? Também. César? Espírito de adoração. Porque nós temos que ter o espírito de acordo com os pensamentos de Deus. Muitas vezes a gente pode estar buscando algo nas Escrituras para adequar o pensamento que eu tenho. E isso é um princípio errado. Nós devemos de nos preocupar em entender o que o texto está dizendo, e não o que eu posso dizer sobre o texto. Exatamente, é filho de adoração e oração, né? Filho de oração, assim, tá ali lendo e meditando junto, o Senhor me mostra. Tiago. O Espírito de Deus nos guia e a gente tem que obedecer todo ele. Exatamente, o Espírito Santo de Deus nos guia, nós temos que obedecer ele, né? Então, quando crianças, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós temos então que olhar o contexto geral, nós não temos como, vamos transpor até aquele dia onde foi escrito, ver o caráter geral, não temos como, mas eu posso ler o contexto, ver aonde se enquadra esta palavra e o que o Senhor quer manifestar e meditar, e com a ajuda de textos bíblicos, nós podemos, então, ser conduzidos e chegar, não, esse texto quer falar a respeito disso. E outra dica também, que é interessante, é fazer perguntas, crianças. Faz perguntas sobre o texto. Pega o texto e começa a fazer perguntas. O que quer dizer isto? O que ele quer falar disso? Por que ele está dizendo isto? E começa a responder essas perguntas com o auxílio das Escrituras. Aí vamos chegar a uma conclusão. E também pegar as palavras. Porque se eu tirar um texto fora do contexto, ele vira Jéssica? Um pretexto. Né? Daí eu vou adequar para a minha vida. Eu faço dela um elástico. Não, porque então se eu pegar, por exemplo, você está num versículo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se eu pegar somente essa parte, eu posso dizer que a salvação é por perseverança? Só essa parte. Marisa? Sim. Oi? Sim. Não. Sim. Sim, pelas obras. Só com esse versículo, sim. Marion? Ah, tá. Não é. Só com esse versículo, Marion. Perseverança. Se eu perseverar até o fim, serei salvo. Sim, sim. Só com esse versículo, sim. Eu posso dizer e provo para as pessoas. Prova ou não provo? Pronto. Thiago? Prova. Provo, tá ali, tá escrito aqui, ó. Quem perseverar até o fim será salvo. Só. Mas agora, quando eu pego o contexto da salvação e do plano eterno de salvação de Deus, proposta para o homem, o que eu chego à conclusão? A salvação. Thiago? A salvação de nós.
Que a salvação é pela fé, não é pelas obras. É isso? É isso, Marisa? Ok? Dessa maneira ele não... César? Isso também prova de que num texto ele pode haver mais de uma aplicação, mas o significado original é um. É um. Tem vários textos que fazem alusões a outras coisas, mas o significado original é um. Não, a base dela é uma. Outra dica, crianças. O que nós encontramos no Antigo Testamento, principalmente como ensino, ele tem que corresponder com o Novo Testamento. Eu tenho que encontrar um princípio do Antigo Testamento, eu tenho que encontrar algo que fale no Novo Testamento. Porque a palavra de Deus não tem tradição. É isso, Thiago? Sim. Ela não se diz. Então não adianta eu aplicar algo do antigo e chego lá no novo, ele reprova. Principalmente as bases, que é base doutrinária. Então, e também algo muito legal que nós encontramos também no Novo Testamento, é que se nós pegarmos no Novo Testamento, ele está no Antigo e o Antigo está no Novo. Tem que ter uma ligação. Tem que ter uma ligação. E se nós olharmos Apocalipse, sabe que legal? Nós vamos sempre encontrar uma resposta no Antigo Testamento. Se eu pegar um versículo assim, por exemplo, um cordeiro como havia sido morto. O que eu posso dizer isso? Quem é o cordeiro? Tiago. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. E quem é o cordeiro de Deus, Luan? Jesus. O Senhor Jesus. Aí eu já... Lídia. O sangue de Jesus. Então se eu pego lá o cordeiro e o João viu um cordeiro como havia sido morto. Então eu sei que o cordeiro é o Senhor Jesus. Então eu já tenho uma resposta. Sim ou não? Sim. Porque toda a Bíblia nos fala desse cordeiro apontando para o Senhor Jesus. Senhor Jesus. César. E no Antigo Testamento nós vemos aquela ocasião em que o Isaac perguntou para Abraão: aonde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? E o Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Que maravilha, né? Com as escrituras. Vocês estão entendendo essa ligação, essa harmonia da palavra de Deus para podermos estudar ela? Então, como havendo sido morto, significa então que é o Senhor Jesus com as marcas, Tiago, da palavra? Essa se torna um pouquinho mais difícil. Mas alguém que havia sido morto, alguém que morreu, reviveu. Alguém que morreu, ressuscitou. Então, o Senhor, sabemos que o cordeiro é o Senhor Jesus. Então, aquele cordeiro com as marcas... Na cruz. Davi? Da crucificação? Da crucificação. Coloca na cruz. Um cordeiro como havia sido morto. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Então, nós podemos pegar textos bíblicos e podemos comparar escritura com escritura, que nós podemos ver, então, a resposta para nós, quando nós estudamos a palavra de Deus. E nós então vamos entrar no nosso texto, porque nós temos aqui também, nessa casa do Pai, se eu não me engano, os irmãos me corrijam, a primeira vez que o Senhor Jesus faz uma promessa. Ele prometeu algo que é a esperança do cristão, que é a nossa esperança, que é aquilo que deve nortear as nossas vidas, que é aquilo que nosso ser, o nosso coração, nossa mente deve almejar. E com esse desejo tem um impacto na nossa caminhada. Qual é essa primeira promessa que o Senhor, pelo menos eu acho que é a primeira vez que ele menciona? Vamos ver as crianças, depois eu passo lá para o Johnny. Você sabe qual é, Lara? Que é bem perto. Quando ele diz que ele vai vir para buscar de novo. A promessa da sua vida. É isso, Johnny? Exatamente. Ele prometeu. Thiago. Ele dá uma promessa.
A promessa da sua vinda. Ele diz, virei outra vez. Que maravilha, né? Isso manifesta que o Senhor Jesus, ele vai retornar. E nós temos, então, no Novo Testamento, nós temos a promessa da sua vinda, que faz essa relação, e a qual nós não podemos confundir com a sua aparição, quando o seu retorno para estabelecer o seu reino milenar. E nós temos algumas passagens bíblicas. Por isso que eu dei a introdução de nós compararmos texto com texto, escritura com escritura, para não confundirmos as passagens onde ele manifesta que vai vir arrebatar a sua igreja, o arrebatamento dos santos, que é a expressão mais correta, esse arrebatamento dos santos, vai levar para o lar, e a sua segunda vinda. E no caso, o arrebatamento é a primeira parte da sua segunda vinda, que ele vai vir nos céus. E depois a segunda parte, que por completo, melhor dizendo, ele vai vir estabelecer o seu reino. Alguém falou uma coisa? Tem um barulho? Tudo bem. Mas aqui nós temos alguma situação. Ele prometeu voltar para os seus discípulos. Ele disse que virei outra vez. Mas nós temos no versículo 1, uma palavra ali, Davi. Lê o versículo 1 para mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, credes também. O que é? Não se turbe. Que significado é essa palavra? Tiago. Não acelerar. Não acelerar. Lídia. Não se preocupar. Lara, quer arriscar? Não se perturbar. Não se perturbar. Quem mais? Minha retaguarda. Triste, em dúvida. Triste, em dúvida. Quem mais? Medo. 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 Medo? Não tenha medo. Não tenha medo. Não ficar confuso. Não ficar confuso. Então eles estavam com o coração preocupados. Eles estavam com dúvida, eles estavam com medo. Essa palavra turbar ou turbe tem esse significado de preocupação. Eles estavam preocupados. Até uma outra tradução não, mas um dicionário diz que também faz referência a uma turbulência. A maioria aqui já andou de avião, né? Já voou, né? Grande maioria aqui. Já passaram alguma turbulência? Alguém? Eu já. Carlos, Coreia, passaram alguma turbulência? Estela, passou uma turbulência? Bastante vezes. Eu até hoje tive sorte. Já andei de avião, mas nunca passei por... Mas passou uma turbulência, eu já quero dormir, né? Essa era apavorada e eu dormi. Eu dormi. Jonas? Vai, foi uma turbulência. Acho que nós estávamos indo para a Argentina, uma e outra, nós estávamos voltando de Rondônia. E a de Rondônia foi pior. Mas também de São Paulo. A de São Paulo. E dormiu em todas? Aham. São Paulo foi feio. E é muito complicado. A de Rondônia foi complicado, que o avião ia descer, o voo, aí muito vento forte, ele balançou e subiu de novo. Aí eu acordei, eu acho, nessa parte. Essa era estava apavorada, não. Mas tudo bem. É outra história. Então, turbulência é isso. Quem passou por uma turbulência do voo, o Coreia disse que é todas as vezes, mesmo não tendo vento, é algo muito ruim. É algo. Então eles estavam com esse sentimento, essa preocupação, os discípulos, os apóstolos, eles estavam com essa turbulência dentro do seu ser. E como é que, quem é que sabia que eles estavam assim? Deus. Deus! Quem tinha, Davi? Deus. 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 Mais precisamente, o... Senhor Jesus. Quem? Senhor O Jesus. Senhor Jesus. Ele sabia que eles estavam nessa situação, mas agora vamos pensar um pouco nos motivos por que eles estavam assim. Alguém sabe, claro, nós não lemos no texto, nós vamos ler nos versículos anteriores. Por que será, Lara, que eles estavam com essa turbulência no coração? Pode dizer o que tu pensa, ou já leu o texto alguma vez. Porque eles estavam com medo? Estavam com medo, né? Mas esse medo foi por causa de alguma coisa. Alguém... Além dos irmãos, os irmãos mais velhos sabem, né? Vou dar pro Johnny lá, Johnny.
primeiramente porque o Senhor Jesus Cristo acabara de ser crucificado e morreu. Aqui? Ah, Não, a preocupação deles, né? Não, mas agora aqui, no João 14? Não. Errei. Ah, tá, não, beleza. Ah, não, sim. Depois eles ficaram, de fato. Ah, entendi. Sei. Luan, sabe por quê? Porque eles estavam turbados? Não? César? Versículo 33 do capítulo 13. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. E depois do versículo 36, o Pedro perguntou para ele, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podeis agora seguir, mas depois me seguirá. Ele não ia estar mais. Entre eles. Com eles. Quem, Davi? Entre eles. Entre eles. Lara? Entre eles. Thiago? Entre eles. Ele não ia mais estar, né? Era motivo? Ô, Júlio, era motivo para ele ficar com o coração turbado? O Senhor Jesus ele ia sair, ele prometeu, ele ia voltar. Por que motivo eles estavam preocupados então? Era motivo? O que tu acha? Mas por quê? Quem era o Senhor Jesus para eles? Não. Quem era para eles, Júlio? Uma palavra. Salvador. Salvador. O que mais, Thiago? Senhor poderoso. Poderoso. Lídia. Mestre. César. Tudo. Dais. Era o centro. Chegou agora. É algo. Nós começamos a pensar. Alguém que os conduziu. O que mais que o Senhor Jesus fez com eles, Davi? Aqueles 3 anos que o Senhor Jesus passou como ministério com os seus discípulos. O que o Senhor Jesus fez em prol deles para ajudá-los? Existe uma coisa que o Senhor Jesus fez. Ele os libertou? Ele os libertou. O que mais que o Senhor Jesus fez? Só isso? Quando eles tiveram fome ou tiveram necessidade, o que o Senhor Jesus fez? Um milagre? Multiplicou alguma coisa? Multiplicou os pães e os peixes. Lara, o que mais o Senhor Jesus fez para eles? Cuidou deles. Thiago. Ele só ajudou. Ajudou. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo disse na oração lá em João 17? Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. A não ser aquele, o filho da perdição. Aqueles que tu me deste. Os discípulos apóstolos foram dados como um presente de Deus nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, orando ao Pai, disse assim, aqueles que tu me deste, nenhum eu guardei. Tiago, ô Davi, tu imagina o que é isso? Eu pego o Davi. O Davi diz assim, Royce, cuida do Davi e do Tiago para mim. Eu pego esses dois assim, ó, e tudo que está acontecendo à volta, eu guardo. Eu supro, eu dou comida, com pensamento, não. O meu irmão me concedeu eles para mim. Eu vou guardar eles. Dor, se tiver choro, eu choro junto. Se tiver tristeza, eu vou cuidar. Necessidade, eu vou dar. Comida, casa, tudo que é meu vai ser deles. Deus falou isso, podemos pensar, e o Senhor Jesus correspondeu. Mas agora, este que está guardando os discípulos, o que ele diz mesmo? O nosso irmão César leu? Ele não vai estar mais. Será que é motivo para ter tristeza? Johnny? É motivo, né? Concorda ou não, criança? Pensando na convivência, sim, né? Aqueles 3 anos sempre juntos, com todas Aquela- as dificuldades que eles passaram. Eu fico pensando, né? Eles andando, quando eles tinham medo, o Senhor acalmava. Quando eles tinham dificuldade, o Senhor guiava. Quando eles tinham alguma necessidade, o Senhor supria. Quando ele estava ensinando com propriedade, com
com força, como nenhum outro ensinava, eles assentavam aos seus pés. Mas agora este, por o qual eles abriram mão de tudo. Eles largaram seus empregos, largaram suas redes e seguiram ele. E agora ele diz, o que ele diz? Que ele não vai estar mais com eles. Mas, ô Davi, versículo 36 do capítulo 13, onde nosso irmão César leu. Lê para mim ele. Disse Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Vocês entenderam algo aí? Cara, nem tem tantos. O Senhor Jesus disse que eles não iam mais para lá onde ele estava? O que o Senhor Jesus Cristo disse, Tiago? Disse que não seguirmos, mas depois me seguirás. Tu viu só? O que isso significa, Davi? Naquele momento, eles não podiam seguir o Senhor, mas depois eles poderiam. Que maravilha, né? Quando nós, então, começamos a ouvir o que o Senhor está dizendo e prestarmos atenção na sua palavra, a gente até pode ficar com o coração turbado e preocupado, mas nós podemos descansar na... Clara? Na palavra. Thiago? Deus. Em Deus, na palavra. E a Lídia? No Senhor Jesus. Então, eles estavam com os corações bem turbados. Mas o Senhor tem outro motivo também que penso. Vocês lembram lá da conversa dos discípulos a caminho de Emaús? Alguns lembram? E lembram lá o que ele, quando o Senhor Jesus se aproxima deles, qual era a condição que eles estavam espiritualmente, o semblante, eles estavam contentes, estavam alegres? Estavam tristes. E o que eles disseram quando o Senhor Jesus perguntou? Cara, tem um texto mais longo, mas especificamente. Lembra lá que eles disseram? César? Eles pensaram que o Senhor Jesus ia restaurar a nação. E aí eles ficaram todos perdidos. Isso também os discípulos pensavam também. O Senhor veio para estabelecer o seu reino. É agora que ele vai estabelecer o seu reino. É agora que ele vai tirar nós dessa vergonha. É agora que ele vai restaurar Israel. Agora que ele vai tirar do domínio, da escravidão desse povo, dos romanos e de toda a vergonha desse tempo dos gentios que estão reinando. Mas agora este que veio para isso está indo embora. E vai voltar e não aconteceu nada disso. Nós temos outras passagens que falam que eles pensavam também que agora que eles estabeleceram, é agora que vai estabelecer o seu reino, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é agora que vai estabelecer o seu... Não convém a vós saber o tempo. Né? Então é outro motivo. O outro motivo, Pedro ia negar. O Senhor Jesus nos fala no versículo 38 e revela, a partir do versículo 37, que Pedro ia negar o Senhor Jesus. Pedro ia negar. E quem era Pedro, Tiago? Quem era o apóstolo Pedro? O que ele significava para os apóstolos? Alguém sabe uma característica entre tantas de Pedro? Lara, chuta uma. O Pedro era alguém... Meus irmãos? César? Afoito, ele sempre tomava o primeiro passo. Liderança. Liderança. Foi sempre o primeiro passo, mas ele também é uma liderança. Ele sempre tomava a frente de tudo. Vamos pescar. E aquele bando atrás dele. Vamos lá, Pedro ia. Era foito. Embora a decisão dele não era boa. E ele era bate-pronto. Ele pegava, já, alguém falava e já respondia. Pega essa espada, ele já cortou a orelha já. Não entendeu nada da palavra de Deus. Já cortou a orelha do soldado. Pedro era assim. Nós somos Pedro. Muitos. E eu me vejo Pedro.
Não pela liderança, mas muitas vezes apoio. E Pedro ia negar. Pô, aquele que ia negar também traz uma tristeza para eles. Mas claro que principalmente porque o Senhor Jesus não ia estar mais com eles. Mas o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 1, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em quem? Em mim. Em mim. Ele traz então um consolo. Ele quer consolar o coração daqueles que estão tristes, estão com seus corações turbados. E ele é capaz de consolar? Hein, Lara? O que tu acha? O Senhor Jesus é capaz de consolar para nós encerrar? Sim. Sim. Hoje na manhã nós ouvimos uma oração que ele é o nosso sumo sacerdote. E ele sabe e passou por todas as coisas. Ele sabe que é sentir solidão. E aquele que consola os corações era aquele que também estava com seu coração, como diz a expressão, minha alma está perturbada. Isso nós temos no capítulo 12, do versículo 27 do Evangelho de João. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? João 12, versículo 27. Pai, salva-me desta hora, mas para isso vinha esta hora. Aquele que também estava com a sua alma perturbada, por aquele momento, ele é capaz também de consolar os seus discípulos. Ele passou por todas as experiências, por isso nós podemos confiar a nossa vida a Ele. Da mesma forma, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Da mesma forma como crer em mim na minha jornada, estando com vocês, credes também em Deus. E no versículo 2 ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui não quer dizer que nós temos vários quartos lá. Não vamos deixar que a nossa mente flua. Não quer dizer que temos vários ambientes onde vamos dormir, porque no Evangelho tem uma passagem, agora não vou lembrar, que nossa adoração será o Senhor Jesus, e lá não se casam, não se dão em casamento, nós vamos estar no âmbito espiritual, então não é quartos. Mas o que significa então, se nós olharmos a respeito da salvação por todas as Escrituras, e principalmente no Novo Testamento, quando ele faz essa chamada de há muitas moradas? O que poderíamos dizer, Dais? Que há espaço para todos. Que é espaço para todos. O que os irmãos acham? César? Que há um lugar na presença do Pai, estar aonde Ele está. Que maravilha. Muitas moradas na presença de Deus. E nós vemos depois ali que tem vários milhões e milhões, milhares de milhares. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que vários se converteram, que começou com 2.000, 3.000, e várias conversões, muitas moradas. Quer dizer, há muitos lugares, há lugar para todos. E principalmente na presença do Pai. Para lá vai incrédulo? O que tu acha, Davi? Não. Quem é que vai habitar na casa do Pai? Aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Tiago? Alguém se arrepender. Somente os que crerem e se arrependerem dos seus pecados têm direito a entrar na casa do meu Pai. Um ambiente favorável onde nós poderemos descansar. Algo para a eternidade revelado para nós. Que maravilha! O Senhor Jesus, então, apresenta para eles algo novo. Deus como Pai e uma casa para a habitação daqueles que confiam nele e creem nele.